Boa noite para você de casa, o NTV News chega. Danos em pavimentação gera riscos para o trânsito em rua movimentada de Patos de Minas. Sem descartar possível homicídio, família segue em busca de informações por jovem desaparecido há quase uma semana. No NTV News desta sexta-feira, você também vai ver. Câmera registra momento em que bandido assalta idosa em rua de Patos de Minas. Funcionário de vidraçaria fica ferido em acidente de trabalho. Criada há mais de 30 anos, a Associação dos Aposentados de Patos de Minas quer ampliar participação de filiados. O que pensam os educadores sobre as novas tecnologias para o ensino no Dia Internacional da Educação? Azul reduz voos comerciais entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Fim de semana deve ser com calor e chuva isolada na região. Mulher reclama de atendimento prestado por médica após cirurgia. Antes da volta às aulas, o alerta para os problemas de vista que afetam os estudantes. Mato e sujeira em terreno vago provoca aparecimento de caramujos no bairro Céu Azul. As opiniões sobre a nova lei que proíbe a procriação e entrada de pitbulls em Minas Gerais. E as atenções voltadas para o céu na passagem do cometa Atlas. O NTV News começa a partir de agora. Vamos aos destaques policiais desse início do jornal. Um homem ficou ferido durante acidente de trabalho que aconteceu na manhã de hoje em Patos de Minas. Na movimentada Avenida Juscelino Kubitschek, um grave acidente de trabalho mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Durante o expediente, um trabalhador de uma vidraçaria foi atingido por peças de vidro, causando preocupação e pânico entre os colegas de trabalho. Nós fomos acionados em 193, a nossa primeira guarnição que chegou ao local foi a guarnição de salvamento. Ela se deparou com a vítima deitada no local, no interior da edificação, realizou o primeiro estancamento do sangramento. Posteriormente, chegamos com a viatura de resgate, compareceu ao local, fizemos as devidas imobilizações e colocamos a vítima no interior da viatura na maca, já estabilizado. A cena foi de tensão e a ação rápida do Corpo de Bombeiros e do SAMU foi essencial para o salvamento da vítima. A vítima teve um corte no pescoço do lado esquerdo, cerca de uns 10 centímetros de comprimento. Não sabemos precisar profundidade, né? Mas um corte ali que a altura da orelha até a base do pescoço. Um corte bem contuso e bem comprido. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma idosa foi assaltada no bairro São Francisco, em Patos de Minas. Essa senhora de 60 anos transitava tranquilamente aqui pela rua Piraporã, no bairro São Francisco, quando ela foi surpreendida ao passar próximo a esse passeio aqui, como vocês podem ver nas imagens de câmera de segurança. Ela foi surpreendida por um bandido que estava numa moto. Ele passou em alta velocidade, já com a mão no pescoço dela, puxando a correntinha a qual ele estava utilizando. Ele não conseguiu rebentar e ficar com essa correntinha na mão. A senhora, bastante assustada, acabou tendo momentos de terror dali em diante, porque o motociclista, o bandido, parou a moto mais à frente, voltou e anunciou o assalto, levando a bolsa e todos os pertences a qual essa senhora estava. Essa senhora de 60 anos informou à polícia militar que, inclusive, esse bandido teria dito a ela, abre aspas, me dar tudo o que você tem, a bolsa, a aliança, tudo que a senhora tem, que eu estou muito doidão, fecha aspas. Essas foram as palavras desse bandido para essa senhora que passou por esses momentos de tensão aqui no bairro São Francisco. Logo em seguida, a qual ele levou tudo dela, ele acabou fugindo em rumo ignorado pela rua Santa Cruz. A polícia militar, com as informações e câmera de segurança aqui da região, conseguiu identificar quem seria o suspeito de praticar esse assalto. Encontrou ele na Praça Dom Eduardo, no centro de Patos de Minas. O suspeito causou danos à polícia militar, resistiu à prisão, precisando então a polícia militar ter que usar de técnicas aí para prender ele. Após prender esse suspeito e colocá-lo dentro da parte de trás aí da viatura da polícia militar, ele começou a causar danos lá dentro também. Danos esses que inclusive ele começou a chutar, bater a cabeça, enfim,
criticar, xingar muito a polícia militar ali. Em dessas batidas de cabeça que ele teve lá dentro da viatura, ele acabou machucando o supercílio, mas dispensou atendimento médico. Depois de tudo isso, a Polícia Militar então conseguiu encaminhar ele à delegacia de plantão da Polícia Civil para ele poder responder sobre esse crime a qual ele cometeu. Os pertences dessa senhora foi recuperado, assim também como a moto utilizada para praticar esse crime no bairro São Francisco. A família de um jovem de 18 anos que está desaparecido há quase uma semana enfrenta a angústia e a dor de ainda não ter informações que levem ao seu paradeiro. Samuel Lucas Barbosa tem 18 anos e saiu de casa no último fim de semana e desde então não foi mais visto. Frank, que é irmão dele, procurou o jornalismo da NTV em busca de informações que possam levar ao seu encontro. No dia 18, o meu irmão, ele falou que precisava de ir no bairro Vila Operária para buscar não sei o que. Aí ele solicitou que a minha irmã chamasse o Uber para ele. E assim foi feito. A minha irmã chamou o Uber, mas alertou ele, falou: olha, cuidado, porque até então você não conhece, né? A gente não sabe onde é que tem, até onde vai a maldade das pessoas. Aí ela chamou o Uber pegou ele lá na porta e deixou ele lá no local onde era o destino dele. Quase uma semana depois, e a família ainda busca entender o que teria acontecido. Quando ele chegou lá, a princípio ele até respondeu a mensagem da minha irmã falando que estava tudo bem. Mas só que com o passar do tempo, né, a minha irmã, aí foi demorando, aí minha irmã mandou uma mensagem para ele. No que ela mandou a mensagem para ele perguntando se ele estava bem, se ele iria demorar, aí a mensagem não chegou mais. Aí passaram-se mais horas, e de madrugada minha irmã colocou lá no grupo: olha, gente, eu estou preocupada porque o Samuel não responde a mensagem e eu estou entrando em contato aqui com os amigos dele, uns falam que ele não foi lá, outros falam que ele não estaria lá. Aí até que um amigo falou que era pra gente ficar mais digamos, atenciosos, porque já fazia muito tempo que ele não respondia, que ele estava sumido. Em meio às investigações do caso, a Polícia Civil não descarta que Samuel tenha sido vítima de um homicídio. A partir do momento que nós tivemos conhecimento do desaparecimento e das circunstâncias do desaparecimento desse rapaz, já iniciamos as investigações com relação à possibilidade de termos aí um crime de homicídio. As investigações estão em andamento, logicamente que estamos ainda no início das investigações, mas já existe uma linha forte do que pode ter acontecido. Vamos aí manter um certo sigilo com relação a esses fatos, exatamente para não atrapalhar a própria investigação. Mas a Polícia Civil está bem empenhada, como sempre esteve empenhada, para poder localizar esse rapaz, esse Samuel, vivo ou morto. 6 dias de angústia, 6 dias de dor, cada hora é um comentário, é um boato. O motivo exatamente a gente não sabe, porque foram levantados aí vários motivos. Mas nessa situação e nessa nossa angústia, o motivo eu não quero saber, a gente não quer saber se foi por isso ou se foi por aquilo. A gente simplesmente quer encontrar o corpo do meu irmão. Nós já sabemos e a gente já digeriu a informação de que ele está morto. Então esse momento é o momento em que a gente só quer o corpo do meu irmão para a gente fazer o sepultamento dele e tentar amenizar um pouco essa dor que toda a minha família, minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs estão sentindo nesse momento. Com o peso da angústia de não saber onde estaria o corpo do irmão, Frank reforça o apelo para dar fim à dor da família. Eu acredito muito no trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui da cidade de Patos de Minas, mas às vezes não é só a força da polícia que ajuda a resolver. Eu quero pedir encarecidamente, isso aí é uma fala de um filho e de um irmão. A situação que a minha mãe está hoje é inconsolável. A minha mãe não para de chorar. O meu pai, que inclusive está fazendo tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia,
eles estão sofrendo muito mais, porque a minha mãe, ela não para de chorar, perguntando, onde é que está o corpo do meu filho, onde é que o meu filho nesse momento deve estar. E assim, eu conclamo a população de Patos de Minas, as pessoas que moram perto das regiões mais periféricas, eu faço um pedido para você, que se você viu alguma coisa, se você ouviu alguma coisa, não tenha receio em denunciar. Nos ajude a achar o corpo do meu irmão. Talvez você viu alguma movimentação diferente, entre em contato com a Polícia Civil, entre em contato com a Polícia Militar. Quando eles falam, gente, que a denúncia é anônima, eu estou acompanhando todo esse processo, e quando fala que a denúncia é anônima, realmente ela é anônima, o nome de ninguém é citado, o rosto de ninguém é exposto. Então, se você, porventura, viu alguma coisa, denuncia, gente, porque tem uma mãe que está sofrendo, tem uma família toda que está sofrendo, e como eu falei para vocês, o motivo pouco importa. Agora a gente quer fazer o sepultamento do meu irmão para tentar fazer com que essa dor, pelo menos, ela seja amenizada. E se você, porventura, souber de algo, tem o meu telefone pessoal, que é 629-9228-1961. Pode mandar alguma coisa lá, seu nome não vai ser exposto. Isso tudo, gente, é para levantar a população, para nos ajudar a achar o corpo do meu irmão. Depois do intervalo, criada há mais de 30 anos, a Associação dos Aposentados de Patos de Minas quer ampliar a participação de filiados. E o que pensam os educadores sobre as novas tecnologias para o ensino no Dia Internacional da Educação? Ela é essencial em nosso processo de desenvolvimento e de promoção da igualdade e da justiça social. Este 24 de janeiro é Dia Internacional da Educação. A Assembleia das Nações Unidas proclamou o dia 24 de janeiro como Dia Internacional da Educação, reforçando seu papel importante no mantimento da paz e desenvolvimento social. O Dia Internacional da Educação é um convite para que nós pensemos e discutamos os desafios que são impostos para a educação, mas para que também vislumbremos, o tanto que a educação é importante, que sem educação nós não conseguimos transformar, libertar, melhorar a condição humana no planeta. Com o passar dos anos, o modelo de educar tem se modificado, principalmente com a evolução das tecnologias. Nos dias de hoje, com um clique, você viaja por mundos desconhecidos e tem acesso a informações que antigamente só eram encontradas nos livros. Se a cultura, a história da humanidade, ela evolui, e a tecnologia faz parte dessa evolução, sim, a tecnologia ela impactará nos processos educacionais. Cabe a nós, educadores, amantes dos processos educacionais, entender os impactos da tecnologia e entender principalmente como a tecnologia pode ser uma aliada na melhoria dos processos educacionais. Mas se engana quem pensa que com a tecnologia as dificuldades acabaram. Todos os dias, educadores enfrentam percalços em sua jornada de transferir conhecimento. A gente tem encontrado muitos desafios, principalmente hoje com essa juventude, com todas as pessoas, para falar o real motivo, a real necessidade dessa educação. Porque muitos acham que a educação é apenas escolar, mas a gente tem que saber que nós estamos em sociedade, temos que aprender a viver em sociedade com as outras pessoas. Então, por isso que essa importância, eu acho que traz muito mais ainda esse incentivo para as pessoas. Debater sobre educação é debater sobre o futuro da humanidade. Por mais que se fale muito sobre a importância do conhecimento, a data reforça toda uma luta daqueles que entendem a sua importância. É a história da humanidade, A sociedade muda, a história muda, os padrões culturais também mudam e dentro desses padrões estão os processos educacionais. Se a pessoa precisa realmente saber o que é educação, qual é o seu espaço na sociedade, ele vai ter um pensamento mais crítico, ele vai ter uma formação ainda melhor, ele vai conseguir realmente dialogar sobre esse assunto com todas as pessoas. Educação é o caminho, O caminho que se traça para todo e qualquer ser humano. Hoje também é comemorado o Dia do Aposentado. A data marca a luta pelo reconhecimento e valorização a todos aqueles que se dedicaram durante anos com trabalho e muito esforço. Em Patos de Minas,
A Associação dos Aposentados e Pensionistas procura ampliar a participação de associados e filiados. O Dia do Aposentado é uma data significativa, reconhecendo e homenageando aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho e à construção de um futuro melhor. Eu acho que teria que ser até feriado, né? Porque hoje o país conta com 39 milhões de aposentados. E desses 39, eu tenho certeza que uns 25 ainda estão na ativa, porque aposenta aí com um salário muito baixo, né? E tem que trabalhar. E às vezes é arrimo de família. Então, a gente acha que é muito meritório mesmo esse dia do aposentado. Em Patos de Minas, existe uma associação voltada para esses aposentados há décadas, e essa associação sempre protegeu e amparou seus associados da melhor forma possível. Ela é uma associação que foi fundada em 1993, devidamente por um grupo de pessoas, né, que é o Dr. Silvio Eurípides, que ele teve essa ideia, e aí as pessoas acataram de ter o terreno. Foi o Dr. Javas Cambraia fez o terreno, né? E aí eles construíram essa sede. Devido dessa pandemia que foi, os associados todos sumiu. Todos ficou eu sozinha com a associação. Agora, a associação passa por mudanças e uma nova diretoria será eleita. A partir daí, os trabalhos antigos devem continuar e novos devem surgir. Ainda estamos formando a chapa, né? Segunda-feira já vamos definir, tem alguns cargos que ainda está indefinido, mas já vamos publicar a nossa chapa e eu creio que aí 15 dias, tem que esperar o prazo, né? Depois é a eleição. A sede da associação, que localiza-se na Rua Canadá, bairro Boa Vista, passará por uma reforma em busca de acomodar todas as atividades que serão realizadas por lá. Haverá um longo trabalho pela frente, mas os membros abraçaram a causa e prometem melhorias. Fazer algumas reformas urgentes que precisa tanto na parte física, né, quanto na outra parte, que é de ampliação de associados, que é o mais importante, né? Eu acho que aqui em Patos, eu acho, assim, não tem como falar que eu tenho certeza, mas que é mais de 15 mil associados. Você vê, hoje nós não temos 100 no nosso quadro associativo. Então a nossa pretensão é no primeiro ano de mandato, se for eleito, é ampliar isso aí para pelo menos uns 1.500 filiados e associados. Espero que nossos associados voltem a dar esse apoio para nós, a nossa diretoria antiga, que são pessoas muito concentradas, pessoas muito boas, que volta também para nós. E também, aproveitando essa oportunidade da NTV, nós estamos aqui também em curso de sanfona, violão, artesanato. Nós pretendemos começar agora, mês de fevereiro. Aquelas pessoas que já quiserem fazer a inscrição já pode procurar lá na associação, né, que fica na Rua Olegar Maciel, na Galeria Martins, Associação dos Aposentados. E as pessoas podem procurar lá. E a gente vai dar assim aquele apoio para o aposentado, porque ele está precisando. E ficam as felicitações para todos os aposentados e um convite para que conheçam a associação. Desejar para todos os aposentados que conseguiram chegar na sua aposentadoria. Uns chegaram bem, outros chegaram com alguns probleminhas, outros, mas todos, parabéns para todos que conseguiram aposentar, que graças a Deus eu também sou uma aposentada, né? Então, parabéns para o nosso dia e que ano que vem a gente vai ter uma comemoração para os nossos associados, né? E aproveito para estender um abraço a todos os aposentados aqui de Patos de Minas e pedir a eles que formem corrente com a gente, para a gente realmente fazer um trabalho digno de receber nossos filiados e associados aqui. Aqui, como vocês podem ver,
aqui tem uma sede muito boa, né? Um local muito bom, né? Um bairro bom. E a gente vai aqui amparar e receber e acolher todas as associações que tiver porventura sem condição de reunir ou fazer suas atividades. Vamos fazer parceria nesse sentido. Esse é o nosso pensamento. A seguir aqui no News, a Azul reduz voos comerciais entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Fim de semana deve ser com calor e chuva isolada na região. E ainda danos em pavimentação gera riscos para o trânsito em rua movimentada de Patos de Minas. A Azul decidiu reduzir a rota de voos de Patos de Minas a Belo Horizonte. A companhia aérea diz que o ajuste se deve à demanda de passageiros. Depois de 3 anos sem voos comerciais em Patos de Minas, a Companhia Azul começou a oferecer o transporte aéreo de passageiros em dezembro de 2022 na cidade, com voos 3 vezes por semana para a capital mineira. Em dezembro de 2023, a companhia aérea ampliou a rota e passou a oferecer escala em Uberlândia, em aeronave com capacidade maior de passageiros, depois que o Aeroporto Municipal de Patos de Minas passou por readequações. Em julho do ano passado, a Azul fez nova ampliação e passou a oferecer voos diários entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Com isso, 12 mil passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto patense em 2024. Porém, a companhia aérea anunciou agora que vai reduzir as operações em Patos de Minas a partir de 10 de março desse ano. Os voos de Patos de Minas para Belo Horizonte terão sua frequência reduzida para 5 voos semanais. A Azul justifica que a mudança se deve a ajuste de capacidade à demanda. Olha, a Azul disse ainda que os clientes impactados com a mudança vão receber a assistência necessária para a remarcação de voos. A alimentação e as bebidas continuam pesando no orçamento das famílias. Elas são os principais responsáveis por pressionar a prévia da inflação. O IPCA 15 em janeiro, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A prévia da inflação, o IPCA 15, é de 0,11% em janeiro, abaixo da registrada no mês passado, mas acima do esperado pelo mercado. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,5%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE subiram. Os preços de alimentos e bebidas, mais uma vez, foram os principais responsáveis pela alta. Entre os produtos que mais encareceram estão o tomate e café moído. O aumento nos preços das passagens aéreas e combustíveis também pesaram. O Grupo Habitação foi o único com resultado negativo no mês de janeiro, principalmente por conta da queda no preço da energia elétrica. Em meio ao período chuvoso, algumas vias de Patos de Minas apresentam estragos na pavimentação. Na Rua Doutor Marculino, os danos no asfaltamento prejudicam e implicam em riscos para o trânsito. A Rua Doutor Marculino é considerada uma das mais movimentadas de Patos de Minas, sendo um ponto de ligação entre diversos bairros e áreas de fluxo intenso de pessoas. Uma grande quantidade de carros passa por ali todos os dias e um pequeno deslize pode causar um acidente. Em alguns pontos da rua, o asfalto está se soltando, fazendo com que motoristas precisem desviar em busca de evitar danos aos automóveis, o que pode ser muito perigoso para quem vem atrás e também para pedestres que passam por ali. Tem conhecimento de algumas pessoas que já caíram com motocicleta, às vezes com bicicleta, o carro cai no asfalto, tá soltando e tem empenada na roda, o pneu estoura. A situação, que já estava ruim, acabou piorando por causa do período chuvoso. A enxurrada colabora para que esse asfalto que já estava se soltando saia e buracos apareçam. Comerciantes da região alegam que já estão em contato com a prefeitura para que medidas sejam tomadas em busca de evitar problemas futuros. Pelo menos sinalização, pelo menos para os motoristas ficarem atentos de que há essas imperfeições nas vias. Até o final da tarde de hoje, a Prefeitura ainda não tinha respondido aos nossos questionamentos sobre isso. O fim de semana deve ser com possíveis instabilidades e elevação na temperatura no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira comigo a previsão do tempo.
Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a tendência é de céu nublado e possibilidade de chuva isolada. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E no domingo, variam entre 22 e 31 graus. Em João Pinheiro, no sábado, de 21 a 32 graus. E no domingo, de 22 a 33. Em Tilos, no sábado e domingo, variação de 21 a 32 graus. Em Lagoa Grande, de 23 a 31 graus no sábado. E no domingo, de 23 a 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, no sábado e domingo, variam de 21 a 31 graus. E em Lagamar, no sábado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. E no domingo, de 22 a 32 graus. Em instantes você vai ver, antes da volta às aulas, o alerta para os problemas de vista que afeta estudantes. Mulher reclama de atendimento prestado por médica após cirurgia. Faltando cerca de 2 semanas para a volta às aulas, a preocupação é com os problemas de vista entre os estudantes. Uma recente pesquisa mostra que 19% dos alunos com idade até 15 anos apresentam dificuldades de enxergar. O início do ano letivo é um ótimo momento para levar as crianças ao oftalmologista, já que a falta de interesse pelas aulas e problemas de aprendizado podem estar associados à dificuldade de enxergar. Às vezes os pais podem perceber, a criança fica apertando os olhos como se estivesse forçando para enxergar, coçar mais do que o normal, dificuldade escolar, lentidão na escola, os professores reclamam que a criança tem dificuldade para copiar, é mais lenta, dor de cabeça também é bem comum, então esses são sintomas comuns. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que 30% do público infantil apresentam problemas com a visão. E apesar dessa alta ocorrência, 80% das crianças nunca realizaram um exame oftalmológico. Desde o bebê que nasce já faz o teste do olhinho anualmente, independente da queixa, tem que ser feito o exame todo ano, se usa óculos e se não usa óculos. E nos casos que a criança ou adolescente já usa o óculos e a gente nota uma piora muito rápida, às vezes a gente antecipa e faz o exame mais frequente, a cada 6 meses. As lentes de óculos são indicadas conforme a rotina da criança. A gente tem que conversar bem com a família, ver a rotina da criança, se é uma criança mais agitada, que faz muita atividade física. A gente leva em consideração também o tamanho do grau, porque normalmente lentes de graus elevados, elas são muito pesadas, então acaba que pode gerar um incômodo para o paciente. Então a gente leva em consideração tanto o aspecto de cada pessoa para indicar uma lente mais apropriada. Algumas são de materiais mais resistentes contra quebra, contra impacto. Levar a criança a uma ótica antes do início das aulas para escolher sua própria armação pode ser um fator que contribui para a adaptabilidade do uso de óculos pelos pequenos. Período agora de férias, né? Os pais aproveitam muito para estar renovando aí a receita e fazendo novos óculos aí para os filhos. É um momento que eles já aproveitam para tirar para resolver esse tipo de coisa mesmo, né? E já faz o óculos, tem alguns óculos que demoram um pouquinho mais para ficar pronto, então eles já aproveitam justamente esse momento para já retornar às aulas com os óculos novos aí das crianças. São inúmeras opções de armações, cores e modelos para atender os estilos e necessidades de cada criança. Esse estilo de armação aqui, de óculos infantil, é um estilo que tem muita procura justamente por ser 2 em 1, né? Então vem a armação
o clip-on, né, que vai trazer um conforto a mais no dia a dia aí para ele, uma praticidade, fora que esse estilo de armação é super resistente. Então, por ter essa resistência a mais para criança, é super indicado. Esse outro modelinho aqui também tem uma busca grande, porque é um modelo que também é super flexível e ele ainda vem com a cordinha justamente para fixar atrás da cabeça e ficar mais fácil aí do uso do óculos sem ficar incomodando, principalmente quando é para bebezinho. A moradora de Patos de Minas reclama do atendimento e da maneira como teria sido tratada por uma médica na Santa Casa de Misericórdia após realizar uma cirurgia. Ana realizou um procedimento cirúrgico há mais de um ano na Santa Casa de Misericórdia. A cirurgia inicial era para a retirada de varizes, mas isso não aconteceu. Com isso, o sofrimento só aumentou. Na hora da cirurgia, ainda perguntei para ela: doutora, vai tirar minha safena? Ela falou: vai tirar sua safena, pode ficar tranquila. Aí ela me dopou. Eu não vi minha cirurgia, não assisti minha cirurgia. Todo mundo viu a cirurgia deles, eu não vi a minha. Fiz a minha cirurgia, tudo bem. Passei, fui para casa, tomei os remédios. As pernas continuam inchando, meus pés queimando. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Após o procedimento, ela procurou a médica que realizou a cirurgia para ser melhor informada sobre o tratamento e se houve erro. Ela foi muito grossa, me maltratou. Ela falou que não faria. Eu falei: doutora, por que a senhora não tirou minha safena? Ela falou assim: não faço cirurgia, não tiro a safena, não faço método invasivo de tirar a safena. Eu falei: doutora, mas se eu vim pelo SUS, que é o método invasivo, um método não invasivo seria a laser, que eu faria no particular. No particular eu não tenho condições. Aí ela deu um monte de explicação lá, falou assim: eu não te atendo mais, eu não faço cirurgia, se você voltar para a fila do SUS, eu não faço mais. Após tanto lutar por uma nova cirurgia para corrigir o erro, Ana recebeu a notícia de que a cirurgia foi marcada para o mês de fevereiro, mas com a mesma médica. Ela agora cobra que outro cirurgião realize o procedimento. Chegou a mensagem no meu celular dizendo que a minha cirurgia está marcada para o dia 4 de fevereiro. Na Santa Casa, eu não aceito, eu não quero fazer com ela. Eu venho sofrendo, tem um ano que eu estou sofrendo. Eu não consigo. Eu não consegui mais ter vida normal depois disso. Eu não faço a cirurgia com ela, não quero fazer. E estou voltando de novo na secretaria para ver o que é que elas vão resolver para mim. A reclamação dela deu certo. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas informou que a paciente realizou o procedimento de tratamento de varizes na instituição, o qual seguiu todos os protocolos e resoluções normativas, não havendo qualquer intercorrência. Atualmente, a paciente está passando por avaliações para um possível novo procedimento cirúrgico. Ainda conforme a Santa Casa, diante dos fatos relatados em respeito aos direitos da paciente, todas as avaliações e eventuais procedimentos serão conduzidos por outro profissional da instituição. A Prefeitura de Patos de Minas informou que o caso da paciente Ana Basílio de Carvalho está sendo acompanhado e que foi agendado novo procedimento com o Dr. William Davis para o dia 19 de fevereiro. Daqui a pouco, mato e sujeira em terreno vago provoca aparecimento de caramujos no bairro Céu Azul e as opiniões sobre a nova lei que proíbe a procriação e entrada de pitbulls em Minas Gerais. Já está em vigor em Minas Gerais a lei que libera a adoção de cães pitbull, mas que manteve a proibição da entrada da raça no estado, além de tornar a focinheira obrigatória. As medidas prevêem ainda multas para quem descumprir a legislação. Falar sobre raças de cães de médio e grande porte sempre gerou debates entre as pessoas. Algumas são contra a criação desses animais e outras são completamente apaixonadas por eles. Mas as discussões agora atingiram um novo patamar, trazendo alterações em uma legislação de 2006 que disciplina a criação de animais do tipo. A Assembleia Legislativa de Minas aprovou uma nova lei, que é a Lei 25.165, que trata sobre a regulamentação de algumas raças, raças de médio e grande porte, como, por exemplo, cães da raça Pitbull, Rottweilers, fila brasileiro, então, assim, e raças congêneres, né, dentro desse perfil, estabelecendo algumas regras para os tutores, né, desses animais. Mas o que chama a atenção é quanto à limitação de procriação de cães da raça Pitbull. Né? A partir dessa nova legislação, fica proibida a procriação
e a procriação e a entrada de cães da raça Pitbull no estado de Minas Gerais. Casos de ataques de pitbulls são constantemente noticiados na grande mídia. Por ter uma mordida forte, esses casos acabam chamando mais atenção do que ataques de cachorros de outras raças. Para tentar evitar o problema, a mudança na lei também prevê multas para tutores que não seguirem as normas. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem conduzir os animais em via pública e apenas com o uso de focinheiras. O descumprimento dessa lei, ou caso o cão provoque ferimentos em alguém ou em outro animal, pode gerar multas que variam de R$ 500 a R$ 5.500. Eu particularmente sou contra essa questão de não poder procriar mais a raça, não poder entrar as raças, né, no nosso estado. Mas em partes concordo da questão que tem a multa, quando o tutor não obedecer algumas regras, né? Como no caso de uso de focinheira, se é aquele animal que o tutor sabe que ele é agressivo, então realmente esse animal tem que usar a focinheira para estar na rua. Pra gente ter uma proteção para a população, para outros animais também. Então, nesse quesito do uso de focinheira, sou a favor. Multa, se caso a pessoa desobedecer essa regra, também sou a favor. Mas a proibição de procriar ou da raça não poder entrar no nosso estado, isso aí eu já sou contra, eu achei que foi um pouco exagerado. Nós conversamos com algumas outras pessoas sobre o que elas acham das novas medidas drásticas adotadas no estado. A grande maioria apresenta uma opinião contra a lei. Quanto ao uso da focinheira, eu acho relevante, né? Tendo em vista que não só o Pitbull, como outros cães de grande porte, cada um tem uma forma, né? Que foi criado pelo tutor, que ele foi educado, que ele foi ensinado. Então, para a segurança das pessoas que transitam pela rua, eu acho assim que a focinheira ela é bastante relevante. Agora, quanto à lei, a proibição da entrada no estado, a proibição da criação desses animais, eu acho um absurdo, eu acho assim, fora de realidade. Só critica realmente esses cães aquelas pessoas que nunca tiveram contato direto com eles, que não conhecem realmente a raça, né? São cães extremamente dóceis, são cães de confiança, brincalhões mesmo. Na verdade, eu estou imparcial, porque ao mesmo tempo que os tutores que já sofreram algum tipo de agressão por pitbull, já perderam animais devido ao ataque, estão achando bom, a gente como médico veterinário, a gente fica chateada, porque querendo ou não, a gente tem tutores que tem pitbull, é uma raça que a gente gosta, é uma raça que acaba que aqui na clínica a maioria é dócil, então eu creio que assim, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque quem cria essa raça vai ficar sentido e quem já sofreu o ataque vai ficar afetado, porém achando bom. Aqui eu falo como advogada e falo como tutora de um cão da raça Pitbull, que é a Chitara. A Chitara tem 14 anos que ela está na nossa família. E para mim essa lei fica muito claro que o intuito dela é a extinção de cães da raça Pitbull. Só que quando a gente analisa a raça, a gente sabe que é uma raça dócil. É uma raça que tem uma tolerância muito grande com crianças. Inclusive, a Chitara, ela cresceu num ambiente rodeado, né, pela minha família, pelo meu filho, Davi, cresceu junto com ela, tem um carinho muito grande com ela. A gente percebe que todo momento onde ele está, ela fica ali do lado, às vezes brinca junto, quando vai brincar eu vejo que ela fica assim, toda feliz, brincando junto. Então, é uma raça muito dócil. E, infelizmente, a forma com que o Estado resolveu tratar essa problemática dos ataques, que não há comprovação que sejam apenas da raça Pitbull, porque nós sabemos que às vezes vários cães de outras raças são identificados nas reportagens, às vezes pela própria vítima, por desconhecimento, como da raça Pitbull. A medida também pode aumentar o preconceito com uma raça que já é tão discriminada nos dias de hoje. As pessoas ficarem mais ainda preconceituosas, mais ainda com medo das raças, e poder judiar desses animais, ver um animal ali e querer fazer alguma maldade, isso também influencia. A gente sabe que no Brasil tem vários casos aí de maus tratos animais, tanto cão, gato, porte ali, vacas, cavalo, a gente vê isso muito. Então, se uma pessoa às vezes tem um animal ali em casa, fica com medo, às vezes vai deixar esse animal só preso. Esse animal pode ficar mais agressivo também, dependendo, porque está ali preso, o animal precisa de espaço
precisa de gastar energia também. Então tem um impacto muito importante nisso aí, tanto dos animais que a gente já tem e também nos próximos, né, futuramente a gente vai ter essa raça extinta, as raças extintas. A criação do animal é o fator que mais influencia no seu comportamento. Qualquer raça de cachorro que recebe amor e carinho ao longo de sua vida vai projetar esse comportamento. Não é sobre raça em si, mas sim sobre a responsabilidade dos tutores que optam em criar o animal. Existem cães, né, ataques de cães aí diariamente na rua, não é noticiado. Mas quando acontece com um cão da raça Pitbull, aí forma aquele alvoroço, todo mundo noticia, e isso gera uma sensação muito forte de insegurança na sociedade. Do ponto de vista social, a gente identifica que há uma problemática que precisa ser tratada, mas ela vem tratando de uma maneira que eu entendo ser equivocada, porque ela acaba punindo a raça do animal em detrimento da deseducação, ou seja, da punição daquele que deveria sofrer essa punição, que é o tutor. Quando a gente pensa do ponto de vista de política pública, o Estado deveria fomentar educação para esses tutores, especificando as responsabilidades que eles possuem quando, né, tem um animal, e não simplesmente punir aquela raça. O aparecimento de caramujos em uma residência no bairro Jardim Céu Azul preocupa os moradores que pedem providências para um terreno vago que acumula mato e sujeira. A chuva deveria ser motivo de alegria, mas para a dona Vilma, toda vez que chove, é motivo de aparecer inúmeras visitas indesejadas em sua casa. Esse lote aqui já tem vários anos que se repete. Toda vez nessa época do ano, após chover e ficar calor, aparecem muitos caramujos, né? E eles começam a passar para as casas da gente, igual eu moro ali no fundo, meu vizinho aqui de cima, eles passam, vai lá para a casa da gente. De acordo com a moradora, esse lote que fica na esquina da rua Ronaldo de Lima, esquina com a Avenida Padre Antônio Dias, fica aqui no fundo do batalhão. Esse local é onde que toda vez que chove acontece o aparecimento dos caramujos que vem atrapalhando a vida da moradora e de todos os vizinhos. Sempre que chove eles aparecem. Toda vez, começa em torno de novembro, dezembro, né? E até agora mesmo, janeiro, sempre que chove, no final do dia, que tem esse calorzinho, eles aparecem. Fica muitos mesmo aqui. De acordo com pesquisas feitas pela moradora, há o risco da transmissão de doenças pelos caramujos e a moradora pede providência das autoridades para a solução da infestação que está tirando a sua paz. Aquele caramujo que transmite a meningite, ele mesmo, não precisa ter o contato com ele, só de ter o contato, né, com aquela gosma dele que sai deixando, a pessoa já pode vir a ter a meningite. Muito perigoso para a saúde. Nós queremos que a prefeitura, né, tome contato com o dono para ele poder estar vindo aqui, capinar ou então detetizar para acabar, né, com eles. Há alguns dias, o cometa Atlas, que deve ser o mais brilhante de 2025, está visível no céu de Patos de Minas. E a gente mostra como você pode avistar o corpo celeste. Quem não deixou esse fenômeno raro passar despercebido foi o especialista em ensino de astronomia e diretor do Observatório de Astronomia de Patos de Minas. Antes de mais nada, cometa ele é um astro formado aí por rochas, né, por gases e gelo, e se difere de outros astros como os asteroides, por exemplo, por causa dessa composição congelada que eles têm, né? E à medida que ele avança na sua órbita ao redor do Sol, ele acaba desprendendo parte desses gases, partículas de poeira, que recebendo o reflexo da luz solar, né, a iluminação solar, adquire aquela coloração esbranquiçada, parecendo uma nuvem branca, né, que é a composição da cauda do cometa. Outra pergunta que fazem bastante é a respeito do nome, né? Como é que é? Porque C2024G3, né? Então, o C está relacionado a cometas não periódicos, que são aqueles cometas que levam mais de 200 anos aí para dar uma volta ao redor do Sol.
2024, que foi o ano que ele foi descoberto ano passado, em abril, dia 5 de abril, né, de 2024. E o G3, o G, ele corresponde à primeira quinzena de abril. Então, o A seria a primeira quinzena de janeiro, o B a segunda quinzena e assim por diante. A primeira quinzena de abril, que foi quando ele foi descoberto, recebe a designação do G. E o 3 se refere ao terceiro cometa descoberto naquela quinzena de abril. Então, a nomenclatura vem daí. De acordo com o astrônomo, o núcleo deste cometa vem se desfragmentando há alguns dias, o que vem diminuindo sua visibilidade, mas que não impede que ele ainda seja visto a olho nu. Na madrugada de hoje, a gente já estava ouvindo alguns relatos, né, de alguns observadores de que o brilho dele estava diminuindo e isso pudesse representar uma fragmentação desse cometa. Hoje a gente recebeu imagens de um observador da Hungria e corroborando essa informação de que ele está se desfragmentando ou já até se desfragmentou, né, o núcleo desse cometa. Mas ainda é possível observar o rastro de poeira e gases que ele deixou. Então, ao entardecer, né, logo após o pôr do sol, bem na região onde o sol se pôs, ali no horizonte, né, a oeste, cerca de 1 palmo, né, a pessoa pode olhar cerca de 1 palmo acima do horizonte, bem na região onde o sol se pôs, até por volta de 7h30, 8 horas, ainda é possível ver esse rastro de poeira e gases esbranquiçado. Quanto mais escuro, né, e próximo ali das 8 horas, mais evidente fica o contraste desse cometa no céu. É importante lembrar que não pode ter nuvens, porque ele está bem acima, né, bem mais distante e as nuvens ocultariam, e a gente precisa do horizonte livre de árvores, de prédio, para poder tentar visualizá-lo logo após o pôr do sol. É possível que não tenhamos outra aparição como esta neste ano, visto que não é comum fenômenos como esse atingirem uma magnitude tão brilhante. Mas apesar de ter passado bem próximo da Terra no dia 14 de janeiro, não houve motivo de preocupação do cometa atingir o planeta Terra. Esse aí, a órbita dele já tinha sido calculada, né? Não tem risco de colisão com a Terra, a gente não vai cruzar a órbita dele, ele não vai cruzar. Futuramente, né, a nuvem de detritos, não só dele, como de vários outros cometas e asteroides, quando a Terra cruza, esses pequenos fragmentos entram na nossa atmosfera, que é aqueles flashes luminosos que as pessoas conhecem como estrela cadente, mas nada mais são que restos de cometa, né, partículas aí deixadas por cometas anteriores, quando a Terra cruza a órbita desses cometas. Deste cometa, a gente neste momento não oferece nenhum risco. Com essa, o NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Quem vai estar aqui na bancada é Amanda Oliveira. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você e até lá.